Por eu ter gastrite crônica, o médico diz, eu tenho que fazer sempre endoscopia para acompanhar, para ver como é que está. E numa dessas endoscopias apareceu uma bactéria chamada H. pylori, que deu muito trabalho para ser curada e muito dinheiro, porque o antibiótico é caro. Aí que eu tive que fazer mesmo endoscopia toda a vida. Teve uma vez que o médico tirou 3 pequenos fragmentos e deu que eu estava com células de anel de Synnet. Isso aí é câncer. Aí comecei a passar de médico, foi uma porção de médico, e todos eles não achavam mais nada. Aí quando eu fui para uma doutora, que também ela fazia muita coisa, o nome dela era Maria Magdala, lá na Tijuca. Ela fazia endoscopia, mas ela me sedava, porque ela tirava muitos fragmentos. Ela disse que ia achar o câncer, porque ele está escondido. Aí eu pedi ela para me dar alta, porque eu não tinha câncer não. Ela disse assim, como é que não tem? Tá aí o resultado, eu nunca vi câncer sumir. Aí eu fiz assim para ela, a senhora nunca viu não? Então tá aí, ó. Eu acredito em milagre, mas câncer eu nunca vi sumir. E não me deu alta, mas eu fiquei tão chateada de ter sempre lá na Tijuca para ficar furando meu estômago, que eu me dei alta. Não fui nunca mais lá. Há uns 2 anos atrás eu voltei lá para fazer uma colonoscopia. Ela viu na internet o meu nome, ela falou, você é minha paciente. O que houve que você sumiu? Eu falei, doutora, já se passaram 10 anos. Eu não estou com câncer, eu não morri. Aí ela falou, isso aí foi esquisito, mas que tinha câncer, tinha. Aí eu falei, mas milagres acontecem, e comigo aconteceu. Eu sou mãe da Daniele e da Michele. A Daniele, quando era criança, tinha mais ou menos 7 anos, eu notei uma mancha no peito do pé e achei que aquela mancha era diferente de uma mancha normal, branquinha. E passando algum tempo eu percebi que essa mancha aumentava. E aí levamos a 2 dermatologistas diferentes e o terceiro dermatologista me confirmou que era vitiligo, uma mancha branca que ela vai aos poucos tomando conta do corpo e a pessoa com o tempo fica toda branquinha, muda o tom de pele. Isso preocupou muito a gente, mas começamos um tratamento rigoroso, demorado, cansativo, mas ao mesmo tempo eu pedi que Deus agisse com o poder que Ele tem, porque eu sei que Deus é poderoso e Ele pode todas as coisas, mas eu sempre pedi a Deus que Ele agisse através da medicação. Mais ou menos uns 3 anos depois, eu notei que dentro das manchas brancas surgiam algumas pintinhas na cor da pele dela, marronzinha. E aos pouquinhos essas pintinhas marrons se alastravam e começaram a cobrir as manchas brancas. E eu agradeço a Deus porque essas manchas brancas não saíram na boca, que são as partes do corpo em volta da boca, em volta dos olhos, cotovelo, joelho, são os pontos principais onde as manchas acontecem. Mas Deus foi misericordioso e isso não aconteceu. E depois de um tratamento muito longo e a fé no poder de Deus, o milagre aconteceu e a minha filha ficou curada. Eu acredito em milagres, porque realmente os milagres acontecem. Era o finalzinho do mês de julho de 2005. Eu estava grávida de 7 meses e a minha filha mais velha, Bruna, tinha 1 ano e 3 meses nesse período. Estávamos voltando da casa dos meus pais, que moravam em Magé, e nós moramos aqui próximo à igreja do colégio.
Era meia-noite mais ou menos e estávamos passando pelo Trevo das Margaridas. E antes mesmo de chegarmos lá, eu estava ouvindo uma voz na minha mente, que eu tenho certeza que era o Espírito Santo, que dizia, não dorme. E quando estávamos passando no Trevo das Margaridas, alguma coisa passou na frente do carro. Até hoje meu marido não sabe o que passou na frente do carro e ele precisou jogar o carro para o lado. Eu bati com a cabeça no outro vidro, do vidro do outro lado, e a minha filha caiu entre os dois bancos. Ele parou o carro, olhou para trás e falou assim, tudo bem? Aí eu sabia que não estava bem, porque ela estava caída de uma forma muito esquisita, só que a mesma voz que tinha falado comigo, não dorme, não dorme, eu escutei a voz, assim, em fração de segundos eu entendi. Diz para ele ir lá fora, ver como ficou o carro, porque esse é um momento meu e seu. Eu percebi que era o Espírito Santo falando, então não falei nada mais, falei, tá tudo bem sim, pode ir lá fora, que tá tudo bem. Ele saiu do carro, eu abaixei, levantei a minha filha e nesse momento eu percebi que a cabecinha dela pendeu e ficou presa apenas na pele. Eu nunca tinha visto isso acontecer e ao mesmo tempo, por saber que tinha sido o Espírito Santo que tinha falado comigo, eu senti uma paz, uma tranquilidade que até hoje não entendo como que eu consegui fazer isso. Coloquei ela no banco, assim, exatamente como eu vou fazer no banco, a cabecinha dela e ficava aquele vácuo aqui assim no pescoço. E eu fiz uma oração. Senhor Deus, eu só vou aceitar isso se for da sua vontade. Se for inimigo querendo acabar com a minha vida, por favor, não permita, ressuscita minha filha. E terminei a oração e falei, Bruna, a primeira vez ela continuou imóvel, Bruna, a segunda vez, e ela continuava imóvel. A terceira vez que eu falei Bruna, o pescocinho dela juntou, fez um barulhinho assim. Ela respirou e voltou à vida sem nenhuma sequela. Eu sei que parece que os milagres hoje em dia são muito fracos. Parece que nosso Deus perdeu a força, o poder dos milagres antigamente. Mas eu vi na minha vida acontecer a ressurreição da minha filha. Hoje ela tem 10 anos, perfeita, porque o meu Deus é um Deus de milagres. Eu já experimentei muitas situações de milagre na minha vida. Deus trabalha assim, desde situações complexas e vitais, até detalhes simples, às vezes até mesmo insignificantes para algumas pessoas, mas por uma ação, por um extraordinário, uma coisa sobrenatural, as coisas acontecem e eu tenho essa oportunidade de estar vivenciando até hoje esses milagres na minha vida. Eu gostaria de destacar duas coisas aqui muito interessantes, sabe? Uma vital, que foi o nascimento do meu filho mais velho, que nasceu numa situação bem delicada, né? Ele estava em sofrimento e eu fui às pressas para a maternidade e eles fizeram a cesariana nele, né, em mim, né? E quando eu vi que quando eles tiraram o Danielzinho de dentro de mim, eles se olharam, se entreolharam, ficou aquele clima estranho e eu olhei para o Daniel, que ele ficou comigo me acompanhando, eu falei, tem alguma coisa errada, está acontecendo alguma coisa, o que está acontecendo? E elas se entreolhando e eu vi que ele estava roxinho e não dava sinal. E aí a pediatra pegou imediatamente, ele começou a aspirar e nada, e o tempo passando, e nada, aspirando. Aí foi no momento que eu falei assim, clamei a Deus por dentro de mim, né? E falei, meu Deus, eu já não deixa isso acontecer comigo, não deixa o meu filho morrer. Meu pai já está numa situação difícil, meu pai estava internado no CTI. Não deixa isso acontecer, eu não vou aguentar. E eu soube depois de um tempo que o Daniel também clamou dentro dele, clamou também.
Deus que Ele não permitisse que o Danielzinho morresse. E na hora que eu terminei de clamar dentro de mim, ele soltou assim o pulmão e começou a chorar. Aí foi um alívio, né? E para vocês terem noção, ele nasceu, tem uma nota que eles dão para os bebês quando nascem de 0 a 10. O meu filho teve nota 1. Ele nasceu muito mal. E foi um milagre Deus ter. Eu tenho certeza que foi Deus que deu fôlego, soprou nele o fôlego de novo, de vida nele. E que outro milagre foi que ele não teve sequela nenhuma. Ele é um menino perfeito. E não houve esse problema de oxigenação, não aconteceu essas coisas, ele ficou perfeito. Então esse é um ponto vital, foi um ponto vital muito importante na minha vida. E pulando de um extremo para o outro, a gente vê como é que as coisas surgem de uma maneira sobrenatural. Agora, como um detalhe bobo, perdi a minha chave do carro aqui na rua, em frente à igreja, num congresso que estava tendo na igreja. Perdi a minha chave do carro, eu só tinha aquela chave do carro. Eu não tinha outra chave do carro, eu perdi na rua. Eu tive que chamar reboque, meu carro foi rebocado para casa. Eu estava já vendo um chaveiro para fazer uma chave do carro. Isso foi num sábado à noite. Ficamos até meia-noite e pouco aqui, procurando em tudo quanto era lugar da igreja, banco da igreja onde eu tinha sentado, na rua, ficamos olhando na fora e não achamos a chave. Aí, minha mãe, eu não sabia, mas ela disse que ficou clamando a noite toda, pedindo que Deus achasse essa chave para mim. Ela tinha certeza, ela disse para mim, eu tinha certeza que Deus ia entregar essa chave, dar essa chave para você. Enfim. Aí, quando eu passo da cozinha para a sala, no rabo de olho, eu olho assim, eu tenho um porta-chave na parede da cozinha. De rabo de olho, eu olhei assim, tive a impressão de ter visto essa chave pendurada. Aí eu falei, essa chave? Voltei. Quando eu voltei, a chave estava pendurada no porta-chave. A chave do carro. Então eu falei, gente, como é que essa chave veio para aqui? Só um anjo que trouxe essa chave, especialmente teve o cuidado de ainda pendurar no porta-chaves de casa e eu ver essa chave lá pendurada. Então, isso foi para mim espantoso, entendeu? Porque um detalhezinho simples, que foi uma chave, ele fez um anjo trazer essa chave e colocar no porta-chaves da minha casa. Então eu vejo o seguinte, Deus, ele atende os nossos milagres, atende aos milagres às vezes do nosso jeito, como nós esperamos. E às vezes ele atende os milagres do jeito que ele acha que é o melhor. Então, no fundo das coisas, a gente tem que entender que os milagres, eles sempre vão acontecer, ou do nosso, como nós esperamos, ou do jeito que Deus espera, que ele sabe o que é melhor para nós. Então eu vejo o seguinte, Deus, em sua essência, ele é amor. E a gente tem que aprender a confiar que mesmo que as coisas não acabem do jeito que a gente espera, a gente sabe que Deus está no controle de todas as coisas. E é isso, a gente tem que aprender nessa vida que a gente tem que aprender a confiar em Deus em todos os momentos.